Muito bom, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. É um grande prazer aí e uma grande responsabilidade também mediar essa conversa dentro de uma trilha de provocações e de conhecimento aí para todo o mercado. Vou conversar aí com pessoas das quais eu acompanho o trabalho, admiro, Vinícius, Ian, Márcia. Sejam bem-vindos aqui, tá? Acho que antes da gente começar o nosso bate-papo, acredito que seria bem importante aí, rapidamente vocês se apresentarem, né? Contarem um pouquinho de vocês aí, e a gente já dá começo ao nosso bate-papo. E para todos aqueles que não me conhecem, eu sou Rodolfo, né? Sou CEO da Bold. A gente está realizando aí o fórum junto com a turma do Mestre GP, aí fazendo toda o auxílio aí na produção em loco do evento. A gente está muito feliz, honrado aí com a participação, tá bom? Vou passar a bola para a Márcia, para ela se apresentar rapidinho, depois Ian, depois Vini, e aí depois a gente começa o nosso bate-papo aí. Espero que todos vocês estejam bastante ansiosos aí em relação ao todo o conteúdo que a gente vai conseguir debater. Márcia. Boa. Vamos lá, boa tarde a todos, Rodolfo, Ian, Vini, um prazer, uma honra estar aqui com vocês, Ramon, toda a equipe Mestre GP, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, e boa tarde a todos que estão conosco aqui nessa tarde deliciosa, que a gente espera poder trocar bastante ideia. Olá, pessoal. Obrigado, Rhodes. Obrigado, Márcia, Ramon, Vini. Estou bem feliz para estar aqui. Para quem me conhece, sou Ian, Lex, Silvano Vegas. Ansioso por dividir algumas experiências e também ouvir algumas perguntas e debatê-las. É isso. Legal, boa tarde a todos. Eu sou o Vinícius Reis, todo mundo me conhece como Vini. Sou CEO e um dos sócios da CPB. É um privilégio estar aqui com vocês, Márcia, Ian, Rhodes e Ramon. Obrigado ao Instituto GP, e a gente está bem empolgado aqui com esse papo. Muito bem, muito bem. Meus queridos amigos, acho que antes da gente começar o nosso bate-bola aí, vale a pena relembrar um pouco desse contexto que a gente vem vivendo, né? Não é o primeiro Fórum Mestre GP que acontece em meio a uma pandemia, mas talvez a gente nunca nesse período esteja num momento tão diferente do momento pós-pandêmico, né? A pandemia ela trouxe um rompimento com esse paradigma da gestão anterior, seja através de pessoas, de processos, de operações. Muito tem se falado sobre a aceleração do mundo Bunny, né? Todo mundo lembra lá do VUCA, que era vulnerabilidade, complexidade, incerteza. Agora a gente fala muito do mundo Bunny, onde a gente está falando do que é frágil, do que é ansioso, do não linear, daquelas coisas que são incompreensíveis, né? De repente, um vírus coloca o mundo inteiro em quarentena, de repente ele pode destruir tudo, como que a gente não fica ansioso? São tantas adversidades, né? Ler as notícias nos traz angústia, trabalho remoto, jornada exaustiva, crise de ansiedade, depressão, por aí vai. As coisas não são mais lineares, né? Principalmente no nosso segmento. Antes a gente tinha um encadeamento de situações, né, e de etapas para serem desenvolvidas, e agora a gente muitas vezes trabalha em múltiplos projetos com múltiplas empresas. Quem dentro do nosso mercado nunca trabalhou num projeto atendido por múltiplas empresas e com múltiplas decisões? Depois, até ontem aconteceu um caso aí muito interessante da Crispin, da Soco, né, do mundo não linear. Depois a gente pode falar para o Vini contar um pouco sobre esse acontecimento, mas isso tem tudo a ver com a não linearidade do mundo. E depois tem aquela parte incompreensível, né? São tantos acontecimentos, a gente perde um pouco a conexão com a realidade.
as notícias dificultam a compreensão, mas, sobretudo, tem um avanço tecnológico, né, que faz com que, efetivamente, a gente até perca um pouco o sentido e o entendimento de como as coisas funcionam. Então, a gente hoje tem que gerir empresas no meio desse mundo cheio de adversidades, e eu queria, para começar o nosso bate-papo aqui, entender o começo desse processo, né? Ou seja, a gente trabalhava num paradigma antigo, onde a gestão das empresas elas eram muito mais previsíveis, a gente ia para o começo lá, né, no começo do dia a gente ia para a empresa, trabalhava o dia inteiro, no final do dia a gente deixava os problemas lá na porta da empresa e depois a gente atravessava a porta das nossas residências e deixava a nossa vida profissional, né, para trás, né? Quem nunca, né, falou isso? Deixei aqui meus problemas e deixei minha vida para trás. Como foi esse processo de ruptura na empresa de vocês, desse paradigma antigo com esse início dessa nova forma de gestão, né, dessa mudança presencial para o remoto de maneira tão repentina? E aí, se a gente puder também, dessa vez, começar na mesma ordem, depois a gente vai trocando. Entendi. Achei que você já ia trocar a ordem, Rodolfo. Você estava na esperança, é isso, Eu Márcio? estava rezando aqui, mas não deu certo. Bora lá. Eu acho que a gente viveu um grande susto, né, Rodolfo? Porque a verdade verdadeira é que eu trabalho no Lara TWA multinacional, então a gente tinha acesso ao que estava acontecendo na Ásia. Eu cheguei em dezembro de 2019, em janeiro eu comecei a receber as informações dos nossos colegas na Ásia e os pedidos para que a gente começasse a fazer os planos de contingência. E eu me lembro como se fosse hoje, que falei, gente, aqueles planos que você faz para jogar fora, que você tem certeza que vai jogar fora, que isso nunca vai acontecer. E eram, né, planos enormes, realmente enormes, porque a gente tem, todo mundo aqui sabe, assim, servidores, né, tem uma série de políticas de informação, de regras. E a gente fez o plano, chegou março, eu nunca vou esquecer, dia 7 de março a gente fez um evento para toda a equipe da agência, dia 14 a gente estava indo para home office, e naquele evento a gente estava dizendo, vamos reformar a agência, vamos pintar a parede, vamos abrir os espaços, vamos arrancar as salas. Falei, cara, que coisa mais maluca. E eu acho que de lá para cá a gente passou por muita coisa, né? Eu acho que a gente teve a fase da euforia, de dá para ver TV ao mesmo tempo que você trabalha, ao mesmo tempo que você vê as crianças, ao mesmo tempo que você está com seus cachorros, com a família. Depois veio uma fase meio de exaustão e de cansaço, de uma quebra de rotina. E eu acho que depois a gente começou a entrar numa linearidade de aprender, né? Tirando o susto, tirando todas as dores. A gente perdeu profissionais. Assim, a gente está em home office desde o dia 16 de março e a gente só pretende voltar de forma flexível a partir de 17 de janeiro, quando todo mundo estiver vacinado, e de um jeito absolutamente diferente de quando a gente saiu. Mas fato é que no meio disso a gente, né, enterrou muita gente, sejam profissionais da agência de muito tempo que por fatalidade contraíram a doença e a gente perdeu muita gente dos familiares das nossas equipes. Então, eu sempre falo, o plano não é um plano do trabalho, é um plano das nossas vidas. A gente teve que mudar a vida e no meio disso tinham, né, no meu caso, 300 famílias para olhar também. E eu acho que é um pouco sobre isso. A gente está aprendendo, a gente está se tornando mais humano, mas eu confesso a vocês que eu não sou a versão que tem euforia. Eu adoro a mudança, eu acho que ela é importante, eu gosto da história da gente não precisar ir todo dia, eu acho que a gente aprendeu demais e vai levar muita coisa, desde produzir com menos pessoas até a flexibilidade, que ela é muito boa, e até o prazer de almoçar com as nossas famílias, mas eu acho que foi um processo bastante dolorido para todos nós e que eu acho que a gente ainda nem percebeu. Eu acho que a gente vai começar a perceber quando a gente de fato retomar, porque eu acho que a gente esqueceu como é dar um abraço apertado sem ter medo, sabe? Eu acho que a gente se desacostumou com essas coisas tão simples, mas que pelo menos para mim fazem toda a diferença e que eu confesso que estou morrendo de saudade disso. Pegar minha equipe inteira, abraçar todo mundo apertado e conhecer um monte de gente que eu ainda não conheço, que eu só conheço virtualmente. Excelente, Márcia. Obrigado aí pela tua visão. Tem muita água nesse copo, né? A gente pode também olhar para ele da maneira que melhor nos convém em cada momento. Mas vamos lá, Ian. Compartilha com a gente a tua visão. Como muitos aqui, eu também fui pego de surpresa, né? Eu acho que
É isso, assim, há um mês antes a gente estava no carnaval, né? Verdade, você trouxe um ponto espetacular aí, Muito não bem lembrava. lembrado. Não, a gente estava no carnaval O maior de São Paulo, inclusive, né? o maior de São Paulo, e que assim, e o coronavírus ele existia como uma piada, né? Como uma coisa que estava muito distante da gente, né? Era fantasia de carnaval. Acho que muitos ali tiveram, inclusive, o primeiro contato com o conceito do corona com as fantasias. E acho que quando chegou de fato isso, né, muito rápido. Né? Acho que vai ser dia 15 de março é um dia, vai ser um dia um dia muito significativo para as pessoas. Todo mundo sabe exatamente o que estava fazendo no dia 15 de março e provavelmente era ou eu estava saindo do trabalho e voltando para casa ou já estava em casa. Né? E eu acho que especificamente para mim, eu confesso que eu me alienei por um mês, basicamente, dentro de casa. Nem com medo, mas curioso mesmo. Então, a agência estava funcionando, eu olhava assim, mas eu basicamente eu tenho, sei lá, 3 monitores em casa e ficava olhando os gráficos, notícia, e ficava, tipo assim, o tempo todo. O que foi muito bom para um momento, porque eu li muita informação na época, então as pessoas estavam com muito medo, eu falo assim, tá, calma, tem algumas coisas que fazem sentido, outras coisas que não fazem tanto. E ainda mais no meu caso, que tinha 4 cachorros, e então as pessoas falam assim, meu Deus, você tem que lavar as patas do seu cachorro quando lavar. E eu falo assim, não necessariamente, não precisa tanto assim, né? As pessoas podem inclusive espirrar no meu cabelo e não vai pegar. E daí tá, então a parte boa foi de que por ter me alienado no meio do mundo e só me ter concentrado em todas as notícias no primeiro mês, eu assim, cortei várias das noias, de várias noias. Isso para mim foi maravilhoso. Então, acho que talvez me dê uma segurança emocional muito grande. E acho que talvez essa segurança emocional ela foi super importante para estar adiante da agência e falar assim, tá, beleza, o que a gente tem aqui para fazer? Então, a nossa preocupação foi sempre muito como é que a gente consegue manter as coisas funcionando, dar suporte para as pessoas, para quem precisa. Então, sei lá, foi logo no começo, mandar cadeira para todo mundo, para quem precisa de cadeira, vai cadeira para todo mundo. Eu mesmo fui levar um monte de cadeira para as pessoas ficar nas casas. Quem está precisando de qualquer tipo de coisa. Primeiro foi garantir que tá todo mundo minimamente confortável, tá bem, quem quiser ir para casa dos pais vai, tipo assim, se organizem, vamos trabalhar, fazer alguns combinados no sentido de que, puta, cara, não vamos ficar virando noite, não vamos ficar fazendo um monte de coisa, vamos trabalhar o mais organizado possível. Cara, e daí você começa a entender, tá, você fala assim, eu falei até um momento cultural ali no mito da caverna, vou fazer um outro ali, vou citar Camille ali, e o estrangeiro, que tem o personagem principal, versus ele é muito o cara que as coisas vão acontecendo e tu vai vivendo. Eu acho que foi para mim foi um pouco muito isso, assim, o que vier e o que necessitar ser adaptado, a gente vai adaptar e vai tentar e viver essa vida do jeito que ela é. Então, em nenhum momento ir para um caminho de resistência, de sofrimento com aquilo, mas de como a gente se organiza, evidente, sem perder o coração. Então, também a gente adotou várias posturas. Isso é uma coisa que já existia antes. Então, sei lá, se alguém morrer, felizmente ninguém da agência morreu, mas parentes morreram. Então, e a nossa postura era sempre assim: 2 coisas. O que você precisa da gente? Pode contar com o que for preciso e pode ficar o tempo que você quiser. Então, não tinha muito essa coisa do 3 dias. Tá? Precisa de uma semana, vai ficar uma semana. Precisa de 15 dias, vai ficar 15 dias. A gente dá um jeito. Então, também dá esse nível de suporte para as pessoas, para a coisa ir acontecendo. E, cara, e o que a gente foi percebendo aqui normalizou. É evidente que você nunca vai conseguir atingir um lugar que vai ficar 100% adequado, mas hoje, passado mais de um ano, o que a gente percebeu foi que a gente conseguiu se organizar e se perceber uma agência que consegue atuar no remoto. E assim, evidente, com vários desafios ainda de você consolidar uma cultura, mas ao mesmo tempo um entendimento de como isso é possível. Então acho que a gente foi a gente optou por esse caminho, essa postura, e a gente vem sendo bem recompensado por isso.
Muito bom. Obrigado pela explicação. E deve ter sido engraçado as coisas das patas dos cachorros, porque aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Muitas pessoas falavam, olha, você tem que lavar o cachorro o dia inteiro, mas aí eu não vou fazer mais nada, só lavar o cachorro, né? Mas muito bom. Vini, conta pra gente esse momento inicial de ruptura aí, como vocês se adequaram. Eu vou abrir dizendo que foi uma puta loucura, gente. Eu acho que foi para mim foi especificamente muito estranho, porque logo que a gente também, como no Omnicom da Márcia, a gente tinha informações, obviamente, em código ainda, e a gente começou a se mexer e começou a discutir e começou a discutir o desconhecido, né? Começou a discutir coisas que desde da última pandemia que houve no mundo, sei lá, 1920, a gente, né, não teve mais nada assim, e a gente começou a discutir um negócio que, como o Ian falou também, era até meio piada, de uma certa maneira, né? Então, chegou o fatídico para a gente, foi o dia 16 de março, foi o dia que a gente tinha tomado a decisão na semana anterior, mas no dia 16 de março a gente avisou a equipe. E naquele dia eu comecei a me sentir mal no final do dia, fui para casa, então fui para casa, no dia seguinte eu caí de gripe, minha gripe durou 18 dias, depois eu fui descobrir que era Covid. Então eu peguei logo na largada, assim, foi surreal, porque imaginem o seguinte, gente, eu estava com a doença, eu não sabia se eu estava, meu médico falava, se você não está com falta de ar, nem com febre alta, não se meta em hospital. Eu não queria avisar a agência para ninguém ficar em pânico, mas ao mesmo tempo eu senti uma culpa de ter estado na agência, mas eu talvez, né, uma decisão talvez tenha sido irresponsável, mas no final foi a coisa certa, porque eu tenho certeza que eu ia deixar todo mundo atordoado, né? Então, eu vivi aqueles 18 dias, foi a gripe mais longa que eu já tive na vida. Não tive nada mais grave, minha mulher também pegou, e aí o meu sogro pegou, foi meio punk, assim. E nesse meio tempo, passando mal, né, que você se sente muito mal, dependendo da pessoa, obviamente, mas me mantendo ali no Zoom, motivando a galera, porque uma coisa que eu sinto, pessoal, é que acho que as pessoas sofreram e ainda sofrem muito em silêncio, né? Tem um lance de... E aí estou falando isso também, acho que por alguns insights, né? Pô, Setembro Amarelo, a gente fez ontem, por coincidência, uma baita conversa com uma psicóloga, com a agência inteira, via Zoom, que é aquela história de, puta, eu não posso, né? Eu acabei fazendo isso, eu não posso contar porque de alguma forma eu vou passar que tem um problema e aí eu vou me expor. No meu caso, eu estava querendo proteger as pessoas, não assustar ninguém, mas eu acho que eu aprendi muito naquelas 3 semanas sobre essa história de que tem sim um lado muito legal de ir para casa, né? Que ambos falaram aqui, e eu concordo com todos os pontos, e a gente até estava falando um pouco antes, pô, quem sabia que a gente ia ter a oportunidade de passar 1 ano e meio em casa com os entes ou com os nossos bichinhos, ou seja lá o que for, e realmente curtir coisas que a gente não curte no cotidiano, e que talvez a gente nunca fosse curtir se não existisse uma pandemia. Mas foi muito difícil. Eu acho que o ponto... eu aprendi 2 coisas muito grandes nesse 1 ano e meio. Uma é as pessoas sofrem em silêncio. E nós, líderes, também, né? Não vamos nos eximir, porque a gente sofre em silêncio, porque às vezes a gente também... Por que eu faço aqui agora? Que cliente vai me ligar amanhã falando que não consegue mais investir ou que quer sair da agência, ou etc. Né? Você tem essa história. E a outra história é a capacidade, vou falar uma coisa óbvia, mas a capacidade de adaptação do ser humano, né? Pô, nós estamos aqui operando, todos nós aqui estamos operando há mais de 1 ano e meio de maneira totalmente isolada, né? E a gente chegou, todo mundo aqui, acredito que fez isso também, produziu e filmou em momentos de lockdown, que a gente tinha aquelas autorizações e fez coisas. A gente produziu dentro da casa da diretora com ela e o filho dela como atores, né? Eu tenho certeza que vocês têm histórias assim também. Então, eu acho que são essas 2 maiores coisas, mas eu acho que fica muito a história de isso é muito legal, contanto que não existisse uma pandemia.
né? Eu acho que é isso que vai acontecer. A pandemia vai passar, nós vamos nos vacinar, né? A gente está nesse processo, ele está acontecendo, a gente está vendo os índices de melhora, mas acho que a gente tem um puta aprendizado de como se adaptar também. E tem um puta aprendizado de que, pô, essa história de fazer um híbrido funciona. Então, como a Márcia, a gente também está planejando a volta para o escritório em janeiro, mas a gente nunca mais vai ter o formato que a gente tinha antes. Que é aquilo que você falou, Rods, no começo. Puta, entra na agência, trabalha o dia todo, às vezes mais de 10 horas, vira as costas, sai da porta e fala, bom, vou deixar aqui as encrencas, né? Mudou isso que a gente também acho que a gente tem que ter uma preocupação de como buscar esse equilíbrio. Acho que o Ian falou em algum momento. Pô, a gente tem que ter uma puta empatia. Eu fiz uma live, acho que com a Márcia, logo no começo, eu falei disso, né? Acho que o ponto mais importante agora no final dessa história é a empatia. A gente percebe que não é só para fazer média que você tem que entender o lado da outra pessoa, você precisa entender o lado da outra pessoa, porque é assim que a vida funciona de uma maneira melhor, né? Porque é assim que as coisas fluem de uma forma melhor. Então, acho que é isso, cara. Acho que a nossa capacidade de resiliência, não podemos, temos que tomar cuidado com as pessoas sofrendo em silêncio. Todo mundo sofre em silêncio, outros mais, uns mais, outros menos. E a gente vai para um mundo agora diferente, né? Que é um mix dessa realidade que a gente tinha antes. E vai ser legal, gente. A gente vai poder trabalhar um pouco de casa, trabalhar um pouco do escritório. É isso que a gente quer construir, né? Vai depender muito das lideranças e dos times também, para a gente construir um modelo que seja justo com todo mundo, né? É isso. Olha, além da gripe mais longa da tua vida, eu acho que você trouxe coisas bem importantes para a gente aí, para a gente debater, e antecipando também um pouco aí da minha vontade de perguntas, mas vou deixar para o final a parte boa, né? Eu adorei essa coisa de isso é muito legal se não houvesse pandemia, essa história de híbrido funciona porque acho que tem muita gente curiosa e até, né, às vezes a gente acaba ocupando uma posição que precisa tem expectativa de ter resposta para muita coisa, mas a gente não tem resposta para tudo, né? A gente está vivendo um momento também de procurar e formar as respostas juntas. Antes da gente falar da parte boa, acho que que todo mundo tem aqui vontade de espremer um pouco mais e entender como que vai funcionar esse mundo, sobretudo de híbrido, como que a gente tem as oportunidades para funcionar dentro dessa nova realidade. Eu queria aprofundar um pouco a parte, digamos assim, nem tão linda dessa história com vocês, porque a verdade é que muito do que você colocou aí, né, as pessoas não contam, né, da sua vida, elas acabam sofrendo em silêncio. Isso é uma coisa que de certa forma tem relação total com um contexto que eu comentei para vocês lá no começo, né? Você está dentro de uma questão muito fragilizada de mundo, liga a televisão e conversa com as pessoas e não tem realmente alguma coisa muito nova, isso te gera um nível de ansiedade muito grande e aí você realmente não externaliza com medo de assustar ou com medo de dividir e tudo mais. Mas a verdade é que essas fragilidades que foram impostas pela quarentena, elas impactaram de uma maneira bastante grande, né? As nossas equipes, nossa forma de trabalhar, trouxeram para a gente uma série de situações que até então a gente, né, não trabalhava de maneira recorrente, né? O próprio Ian comentou aí, assim, poxa, falecimento né, de um parente do colaborador. Antigamente, assim, você tratava um falecimento de uma maneira mais padronizada, né, no final das contas, e a gente passou a ter um nível de sensibilidade diferente para vários aspectos. Então, eu queria entender como que vocês lidaram, né, com todas essas adversidades causadas pelo esse estado recorrente de ansiedade e incerteza, né, e que gerado por essas fragilidades. E aqui eu acho que
sim, convido vocês a serem ultra transparentes aqui, obviamente respeitando a confidencialidade dos negócios e das pessoas, mas assim, como que vocês geriram os problemas trazidos pela riqueza humana, sejam eles de todas a espécie aqui, a sobrecarga de trabalho, né, a jornada exaustiva em vários momentos, a questão da pressão, né, do cliente, que realmente é um fato que assombra aí muito dos nossos negócios, né? Assim, a gente não sabe se amanhã o cliente liga para a gente para fazer um aporte porque ele precisa melhorar a venda do produto ou se ele realmente precisa fazer um corte nos investimentos porque o resultado não tá dentro da expectativa, né? Quais foram essas adversidades que vocês passaram e como que vocês manejaram essa realidade aí? Quem quer começar dessa vez? Querem que eu comece? Eu começo. Eu posso. Vamos lá, Márcia. Olha lá, tá bom. Sabia se eles iam abrir. Você fala muito bem, mas... Márcia, a gente gosta de te ouvir. Comece. É verdade, é verdade. Eu acho que essa é uma pergunta até assim muito ampla, né? Porque eu acho que a primeira coisa que, pelo menos para a gente, eu falo até de mim, assim, acho que quando a gente não sabe o que vai acontecer é muito estressante, né? A gente coloca nosso cérebro lá naquele lugar de medo, naquela zona quase que como o Ian contou, que é diferente, o dele não foi talvez medo, mas de ficar, né, parado tentando estudar e observar e aprender. Mas eu acho que essa insegurança que a gente viveu generalizada, ela trouxe muito no decorrer desse processo uma certa falta de confiança, uma falta de clareza. Se a gente conhecia as empresas, as pessoas, os nossos skills, eu particularmente duvidei da minha capacidade dia sim e dia também. Não que eu não fizesse isso antes, mas nesse período eu diria que foi uma constante. Mas aí a gente começou a se unir e acho que tem algumas coisas que vieram muito fortes assim para nossa cultura, que a gente optou por entender que a gente ia transformar essa dúvida, essa incerteza também em sinal para o nosso cérebro mesmo. E eu estou dizendo de ter palestra para isso, ter apoio do Grupo Mente, que é nosso cliente, nosso parceiro, ajudando para a gente virar o nosso cérebro para começar a aprender novamente. Era tempo de transformar essa dúvida, essa incerteza numa oportunidade, por mais difícil que fosse. E aí a gente estabeleceu duas coisas que são super importantes, assim, o valor do não sei. Não adianta me perguntar quando a gente vai voltar, eu posso responder como a gente vai voltar. Quando, eu não tenho a menor ideia. Né? Então, tem 1 milhão de exemplos como esse, mas é o valor do não sei e o valor da inteligência coletiva. Né? Se antes isso já era forte nas agências, eu acho que isso tomou uma força muito maior, porque não é só o coletivo das nossas equipes, dos nossos colaboradores, mas é dos nossos clientes juntos, dos nossos parceiros, dos veículos, das empresas de tecnologia, de quem quiser e puder estar junto para trazer o que a gente chama de inteligência coletiva, para a gente encontrar a melhor solução, a gente está aberto para aprender. Então, eu acho que essa incerteza a gente vai ter que transformar nisso, e a gente passou a olhar muito para o como. Se antes a gente planejava o ano, se antes a gente falava o que a gente vai fazer amanhã, se a gente olhava para o quê, né? O que vai ser, é só o como. Porque a diversidade vai acontecer, eu estou muito preocupada com como a gente vai reagir a isso, como a gente vai lidar com o estresse, como a gente vai lidar com os replanejamentos que vão acontecer todos os dias, como a gente vai lidar com o excesso de trabalho, porque uma vez que o mundo é incerto, tudo vai mudar, inclusive os budgets, inclusive as campanhas, inclusive tudo que a gente fez, que até ontem era uma máxima, amanhã talvez já não seja. Então, eu acho que tem um constante aprendizado que a gente sai muito mais forte com a inteligência coletiva, valorizando o não sei e se preocupando com o como do cuidado na tratativa, o como no permitir o erro de verdade, sem banalizar, mas permitir que ele aconteça. Então, tem algumas coisas que antes a gente falava e que nem sempre era uma regra, né? Especialmente, eu acho que nós todos aqui somos de uma geração que a gente vem para transformar o mercado em muita coisa em que a gente viveu e que a gente não acredita, né? O excesso de trabalho, enfim, não vou entrar aqui em todos os detalhes. Essa foi uma transformação que, de alguma forma, ficou muito mais lenta na pandemia, porque se, por um lado, os valores e a cultura ficaram mais fortes, a gente se aproximou, a gente conseguiu demonstrar que é todo mundo humano, de carne e osso, ninguém que está num pedestal. Por outro lado, a gente está mais distante, a gente está lidando com adversidades que a gente jamais esperaria, né? De novo, desde
saúde mental, desde saúde física, mas especialmente de um medo constante que a gente está vivendo como sociedade, né, por milhões de fatores que não só o da pandemia. Então, eu acho que são tempos importantes para a gente se unir, né? Eu sempre falo, a gente pode, como mercado, competir em concorrência, isso é até legal, ainda mais quando a gente compete com amigos, daí a gente brinca, tira um sarro saudável, mas a gente não pode se autodestruir. Eu acho que está chegando uma geração que acredita muito nisso, uma competição saudável, que a gente se une, que a gente aprende, que a gente troca, e isso, para mim, é a inteligência coletiva. A gente não sabe, né? Eu ouvir um pouco da forma como o Ian está olhando o retorno dele, daí eu escuto um pouco do Rodolfo, daí um pouco do Vini, e de repente, nessa troca, a gente encontra uma alternativa que seja melhor do que eu tivesse pensado antes. Incrível. E assim, eu e toda a agência, porque a gente está decidindo esse retorno juntos. Mas, enfim, eu acho que tem um tempo de valorizar o não sei, mais do que nunca, de inteligência coletiva, que eu espero que a gente não perca. Excelente, Márcia, muito obrigado. Eu já passo para você, mas tem uma coisa que ela comentou, a gente essencialmente está num evento aqui de uma cultura de gestão de projetos, né? Todo plano de projeto a gente já fez um 5W, 2H, né? Ou seja, onde a gente tinha que desenvolver lá o que fazer, quando fazer, como fazer. Eu acho que tem uma provocação da Márcia muito interessante, assim, a gente não vai deixar de planejar as outras coisas, mas olhar para o como a gente está fazendo, né, dentro dos nossos projetos, pode ser um diferencial, inclusive competitivo, profissional, né? Ou seja, como que você, profissional, vai poder olhar para o como e fazer de um jeito tão diferente, tão poderoso e, sobretudo, tão amoroso dentro do nosso processo que você vai ter um diferencial do o que fazer, né? Porque às vezes está fazendo uma coisa que é igual ao outro, mas a sua forma, o como fazer vai ser tão diferente, vai te colocar num lugar diferente. Muito legal, obrigado. Ian, desculpa, te cortei, mas vai lá. Nada, de forma alguma. A gente falou para abrir o coração aqui. Acho que essa é a primeira... Acho também, quando surgiu, né, a questão da pandemia, ela também surgiu automaticamente uma coisa: a economia vai cair, vai se fuder todo mundo, o que a gente precisa fazer, né? Quais são os planos de contingência? E o que eu comecei a ver, no geral, as discussões era sobre muito cortes, né? Quais cortes que a gente precisa fazer, o que a gente vai diminuir de salário aqui. E foi uma coisa que foi muito massa, que eu falei com o Fábio, que é meu sócio, e a gente falou assim, cara, a gente tem uma responsa aqui, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe qual que é o impacto se alguém de uma hora para outra perde o emprego e não sabe nem se vai ter outro emprego. E a gente também entende que se a gente sair mandando um monte de gente embora, a gente tende a causar um desequilíbrio não só organizacional, mas emocional. E isso foi uma coisa que para mim ficou muito clara, que quando eu vi as discussões de pessoas sobre questões de cortes e tudo mais, eu comecei, cara, a botar muito dedo na cara, tipo assim, olha, na tua conta não tem um custo emocional aqui. Eu acho que a gente tem que, se ela não tem um custo emocional, nesse momento, a conta está errada. E eu acho que esse tipo de momento também, ele exige que a gente se posicione como cidadãos, né? Como ter a responsabilidade do poder que você tem como empresário. E o que a gente fez na época foi, cara, muito assim, a gente fez as contas do tipo assim, cara, nem que a gente tenha que ir para o zero, como que faz para chegar? Que se a gente não der nada de lucros, um 0 a 0, realmente, o que dá para fazer para manter aqui? Acho que a primeira coisa, beleza, é isso aqui. E daí para a gente poder passar uma semana e falar para a galera, ó, ninguém vai ser mandado embora. Tá? Ninguém vai ser... Não vai acontecer isso aqui. Até a gente entender o que está rolando, né? E essa para mim foi a primeira, eu acho que talvez a mais importante postura que a gente teve nessa época. E nisso até o nosso advisor meio que mandou a gente embora depois por causa disso. Mas eu falei assim, cara, eu acho que você tem que fazer escolhas. Eu acho que essa foi a nossa mais importante. E, contudo, acho que daí
você trabalhando online, acho que tem uma coisa que você diminui o ruído. Mas para mim foi uma coisa interessantíssima, assim, diminui a quantidade de gente falando e você está muito olhando para o trabalho o tempo todo. E você começa a perceber que o trabalho depende muito de fluxos, né? Então eu comecei a olhar muito para isso, assim, para a existência ou não existência dos fluxos e de comunicação, de processo, de tudo, e o quanto aquilo está documentado, aquilo está orientado, aquilo está validado, aquilo está revalidado, era importante. E que na época tinha uma discussão de que não, que você tem que deixar as pessoas, que autonomia e tal, e eu fui muito para o lugar ao contrário disso. Falei assim, cara, na real, autonomia não é uma parada bem profunda para se discutir, e a importância de você ter processos, hierarquia e um monte de coisa, documentação. Eu fiz tecnologia, não sou publicitário, né? Então, para mim, mostrou o quanto isso ainda era mais importante do que tudo. E o quanto não tê-los causava problema. Então, eu fui muito também numa coisa quase ao contrário do que pregam em todos esses livros de autoajuda empresarial, assim. E eu falei assim, cara, não, para mim é um lugar muito sólido, assim, muito bem definido, com papéis definidos, com bem definido, para a coisa conseguir fluir, para você conseguir entender como a empresa funciona, e inclusive dar propósito para as pessoas, dar direcionamento para cada uma delas, dar feedbacks corretos. E talvez essa foi a principal grande mudança, assim, que esse jeito que a gente tem que ir para todo mundo para casa e a gente continuar trabalhando de casa, fez com que a gente tivesse que repensar de forma muito séria a questão de processo, de documentação, de feedback. Cara, assim, a minha regra hoje é nada não pode estar documentado. Tudo tem que estar documentado, todas as instruções, inclusive, sei lá, se a pessoa, como ela vai mandar um e-mail, tudo tem que estar muito orientado, porque faz, inclusive, que as pessoas que estejam em casa sem uma orientação direta, elas têm o máximo de informação possível sobre como ela vai fazer melhor o trabalho dela, porque isso foi uma coisa que eu percebi. Qualquer falta de informação pode provocar um grande erro, pode provocar um acidente, pode provocar refação, e, consequentemente, prejuízos. Então, isso virou a minha obsessão e continua sendo como é que monta uma empresa muito organizada em termos de fluxos e de processos. Muito legal. E digo, acrescentando 2 pontos aqui, acho que quando você fala de ser rápido, no sentido de dar segurança para as pessoas, né, no começo, isso combate a fragilidade e a ansiedade, né, das pessoas que, no nível de incerteza, não sabem o que vai acontecer. O líder chega a falar, ó, dependente do que vai acontecer, isto não vai acontecer. Né? Então, acho que isso ajuda muito, e processos traz compreensão. Né? Depois, eu vou mandar para vocês aqui, presentes aqui na conversa, e também para quem tiver interesse, pode me escrever no rodolfo@bold.ag, que eu tenho um exercicinho que eu sempre faço para as pessoas, onde eu demonstro com uma brincadeira, mas o poder que o processo tem na eficiência, na eficácia dentro das organizações. Então, vale muito a pena. Depois eu compartilho com vocês, onde realmente, assim, processos garante uma vida melhor, né? Uma vida com mais qualidade. Vini, com você. Mental. Bora. Puta, muito legal ouvir os dois falando. Acho que é isso, né? Eu revivo muitas experiências desse ano e meio ouvindo a Márcia e o Ian. Eu adorei o que a Márcia falou sobre o coletivo. Eu acho que é isso. Acho que o mercado precisa mais disso, né? Depois, se der tempo, a gente fala da história que você mencionou, Rods, que no fundo tem isso na essência. Eu adorei o que o Ian falou também sobre custo emocional. Até anotei as 2 coisas aqui para deixar na cartilha, mas o que é louco para mim é como a gente perdeu a capacidade de usar a intuição. E a intuição ela é construída, eu acho que ela é uma coisa do ser humano, né? Da nossa essência, mas ela também é uma coisa que é baseada na construção de cada indivíduo.
né? Você forma a sua intuição porque você vai vivendo coisas. Quando a pandemia chegou e a gente começou, e eu peguei Covid ali, e começou a acontecer um monte de coisa, as pessoas perguntavam para mim, né? Eu conversei com muito. O que eu fiz nessa pandemia foi eu conversei com muita gente da propaganda, mas eu conversei com muita gente de fora da propaganda também, sobre, cara, o que você está fazendo? Amiga tal, como é que você está resolvendo? Chiquinho, Zezinho, como é que vocês estão fazendo, né? Puta, você que é advogado, você que tem uma fábrica, você que isso, aquilo. E eu ouvi, puta, das mais diversas respostas, mas eu também ouvi muita incerteza, né? E uma coisa que eu falava quando me perguntavam como é que estão indo as coisas, eu falo, olha, as coisas estão indo bem, mas eu não tenho aquela intuição que eu tinha, porque eu não sei, ninguém sabe o que vai acontecer. E a gente teve uma sucessão disso, né? De abre lockdown, fecha lockdown, puta, a gente no meio do segundo mês da pandemia, sei lá, terceiro mês, toma uma ligação de um cliente, de um cliente super importante nosso, de uma marca super importante, uma empresa importante, com a qual a gente tinha uma puta relação ao longo de 5 anos, de avaliações maravilhosas, de puta, tudo lindo, falar, não, mas olha, eu vou abrir uma concorrência. E a gente pensou em entrar na concorrência, depois a gente voltou lá atrás e falou, puta, cara, a gente não vai entrar na concorrência. Mesmo que isso tenha um custo muito alto, porque a gente sabe que o custo de fazer a concorrência vai ser muito mais alto do que o que vai acontecer se a conta sair. No final, a conta saiu, né? A gente acabou se separando e não fez a concorrência. Foi um custo muito alto, mas a gente teria trabalhado loucamente e eu tenho certeza que a gente não teria avançado. Se tivesse avançado, seria numa condição que não seria adequada para nós, né? E essas coisas foram acontecendo logo no começo para a gente, então a forma como a gente lidou, obviamente foi com muita ansiedade no começo, mas sempre mantendo a calma, acolhendo a galera, né, que eu tenho certeza que a Márcia e o Ian fizeram isso também, que foi o que restou para a gente em algum momento, a gente tinha que pegar as pessoas no colo. E a gente pedia para as lideranças da agência, a gente ainda faz isso até hoje, vamos pegar a turma no colo, no bom sentido, né, gente? Mas assim, cara, chama para um papo, chama o seu time da área tal para um papo na tela. Você pode não falar bosta nenhuma, só falar, puta, eu quero saber se está tudo bem, eu quero saber como é que vocês estão se sentindo pressionados, né? Óbvio, a gente tem a necessidade da entrega, mas, puta, se alguém está assim ou está assado, vamos bater um papo, né? E a gente percebeu que as pessoas têm dificuldade de fazer isso também, né? Então, a gente teve que lidar com isso com insistência, né? Às vezes até é difícil para a gente insistir, né, para a liderança, mas falar, cara, peguem as pessoas no colo, conversem com as pessoas. E eu acho que a gente lidou com isso também de uma forma que muito humana, que primeiro a gente ficava todo dia, eu acordava e falava, será que algum cliente vai embora? Será que algum talento vai embora? Será que... né, usando aí também as palavras da Márcia, porra, a vida inteira eu também acho que a gente se questionar sobre a gente mesmo, sobre a nossa capacidade é fundamental, porque é o que faz a gente andar para frente. Mas na pandemia o negócio foi para um outro patamar. Então você começa a falar, cara, será que eu não estou apto? Será que isso ou aquilo? E isso te mobiliza. E eu aprendi muito assim, eu parei de pensar todo dia o que vai acontecer. E sabe aquela história de que os nossos avós diziam, puta, viva o presente, viva o momento, viva o agora, faça o melhor que você pode agora. Eu sei que está suando papinho de coaching, mas é verdade. Eu tentava, para diminuir a ansiedade, que é normal, tinha dia que eu estava melhor, tinha dia que eu estava pior, tinha dia... Estou aqui abrindo o coração, né? Mas foi uma puta jornada, né? Onde a gente apanhou, onde a gente resolveu, onde a gente solucionou, onde a gente cresceu. Acho que um de vocês dois falou, o próprio Rods. Cara, a gente trouxe gente que já foi embora, Rods, dentro da pandemia. Eu não conhecia a pessoa fisicamente. Como é que você lida com isso? Para mim tem um vazio, né? Tem uma coisa de eu quero viver esse mundo híbrido porque eu acho que vai ser muito legal para todo mundo, mas eu também sinto falta daquele abraço, Marcelo. Eu também sinto falta do contato. Eu sinto falta do acaso, eu sinto falta da surpresa, da troca inédita que você não imaginou e que gerou alguma outra coisa. Então, eu acho que e aí complemento aqui que nesse momento, né, a gente sempre teve um processo organizado na agência, mas a agência foi crescendo, a gente foi perdendo a mão em algumas coisas, como é natural em qualquer empresa. E eu não quero fazer um jabazão aqui, mas
Ramon está com a gente, né? Instituto Mestre GP ajudou a gente nesse último ano, numa série de aspectos, e é isso que o Ian estava falando. Porra, na propaganda, talvez a gente não possa ter os processos tão engessados, porque a gente perde essa coisa do acaso num processo tão engessado, mas a gente precisa seguir determinados aspectos para fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E no final das contas, a gente se forçou a organizar processos também ao longo da pandemia que fizeram com que fosse possível o que a gente está fazendo agora. Sem o conhecimento de como funciona uma pandemia, todo mundo aprendeu na porrada a como agir. Muitos de nós sofreram em silêncio, muitos de nós conseguiram surfar melhor, muitos de nós, colapsaram, né? As pessoas perderam familiares, a gente também teve a sorte de não perder ninguém na agência, mas a gente perdeu entes queridos dos times, e essa coisa é um soco no estômago sem tamanho, né? Que a gente, como você falou, Rods, talvez antes a gente tratasse isso com uma solenidade mais na caixinha, e agora, quando começou a acontecer isso, cara, doía em mim. Várias vezes eu chorei, né, por causa de um parente que eu nem conhecia, mas de tão sensível que a gente está, de tão a flor da pele que a gente está. Então, acho que a maneira de lidar com isso foi... Acho que as trombadas ajudaram a gente a crescer, a entender que, no dia seguinte vai acontecer alguma coisa boa e a gente vai conseguir arrumar, a gente vai conseguir resolver. E a gente implanta um processo, sim, para que isso facilite a nossa vida, para que a gente consiga continuar crescendo tentar sofrer o menos possível, né? Acho que é o que a gente fala muito na agência também, a gente conversa muito com os times e, gente, isso aqui é trabalho, né? A gente faz coisa incrível de vez em quando, as pessoas se chamam equivocadamente de uau, que gênio isso. Não, gênio, como fala a mulher de um dos meus sócios, é a cura do câncer, quem vai encontrar a cura do câncer, né? Isso é só trabalho, o que a gente faz é incrível, mas tudo tem uma solução, tudo tem um caminho, tudo tem uma via, né? Então, eu acho que é isso, cara, talvez uma versão mais, sei lá, sentimental aqui, mas é isso, acho que juntando com a sabedoria da Márcia e do Ian aqui, é isso, né? É uma vida nova, é um jogo novo, é uma outra história. A gente tem que se adequar a isso. E muito bom. Para falar sobre esse jogo novo, a gente está aqui, enfim, chegando próximo aqui do final da nossa conversa, mas eu queria deixar uma pergunta casada, assim, 2 em 1 para vocês nesse final, porque primeiro que os projetos de comunicação, essencialmente, eles sempre tiveram um encadeamento lógico, né? Então, a gente tinha lá a concepção, a estruturação, a produção, a implementação, o monitoramento dos resultados, essas coisas se retroalimentam. E agora a gente está vivendo um momento onde tudo acontece ao mesmo tempo e agora, e não necessariamente esse encadeamento de atividades ele está sendo desenvolvido só por nós. Ele está sendo desenvolvido de maneira paralela e não linear com outras pessoas, com outras empresas, né? E aí a gente precisa preparar o nosso negócio e as pessoas para viver esse mundo, né? Então, a primeira pergunta que eu deixo aqui é como que a gente prepara, né, as pessoas de um negócio para viver esse mundo não linear. E aí aconteceu esse episódio ontem entre Crispin e Soko, que eu queria realmente que o Vini começasse a responder por isso, mas já emenda, por favor, na segunda resposta, que é o seguinte: várias pesquisas indicam de alguma forma, que o mercado espera que esse modelo de trabalho híbrido realmente aconteça, né? A gente fala com os nossos... Pesquisa, saiu recentemente até uma pesquisa pautada pela RD Station, que fala um pouquinho sobre isso, sobre o desejo, né, do mercado em conseguir trabalhar de maneira híbrida, ou seja, eu trabalho com liberdade e autonomia dentro de um processo, uma plataforma, mas from anywhere.
e pontualmente eu tenho meus encontros presenciais. A verdade é que a hora que a gente for implementar isso aqui, a gente vai ter algum tipo de dificuldade, né? Porque é uma brincadeira que a gente até faz lá na agência. Tem o diretor de arte que usa um computador que é um investimento altíssimo, né? Que a agência faz do ponto de vista de ferramenta. Como que a gente vai dar liberdade para esse profissional para ele transitar entre escritório e casa, uma vez que ele precisa? Ele vai ter dois? Né? Será que a gente tem condições de prover esses dois? Então, são pequenas questões que a gente vai ter que trazer à tona da discussão, né? Mas, inevitavelmente, esse mundo que se desenha para a gente aí, de gestão não linear, ele dá sinais de que ele vai acontecer de alguma forma. Qual forma vocês acham que vai ser? Enfim, só tem uma resposta para essa pergunta, hein? A errada, porque a gente sabe que muita coisa vai mudar. Mas eu queria que você começasse a contar o caso lá de ontem, que fala sobre isso, e depois emendasse com isso, e depois a gente continua para os demais. Legal. Acho que a questão da não linearidade é uma questão que ela já vem acontecendo desde antes da pandemia, né? Acho que essa realidade de outros players trabalhando com o cliente, os nossos meios mudando, né? O interesse do usuário, do consumidor, do telespectador, ou seja lá o que for, né? Isso vem mudando, empurrado por uma nova realidade, por uma nova necessidade, né? Pela ramificação, pela granularidade de canais, quer dizer, tem um monte de coisa empurrando isso, e acho que a sociedade humana está indo para um outro lugar também, filosoficamente, né? Em uma série de aspectos, e isso, junto com a quantidade de informação que as pessoas recebem, né? Essa história de por que quando eu era pequeno não passava o tempo tão rápido? Porque, sei lá, eu já li várias vezes sobre isso, já vi entrevista de que na nossa época, quando a gente era criança, não tinha tanta informação, não tinha tanta máquina na prateleira, não tinha meios, né? Acho que realmente, né? Por que as crianças sentem que hoje passa mais rápido o tempo também? Será que tem a ver com a quantidade de informação? Para mim faz muito sentido. Você absorve tanto durante o dia que parece que o seu dia passa mais rápido, né? Os seus pontos de contato são maiores. Então, tem uma mudança acontecendo na sociedade monstruosa, e eu acho que ela é pré-pandêmica, eu acho que a pandemia só acelerou isso, né? Com relação à história do caso, né, a gente está encaixando o que aconteceu CPB, Soco e Pet Love, ele se encaixa na não linearidade, porque é isso, né? O projeto saiu, e eu vou contar a história rapidinho para todo mundo saber a curiosidade, mas eu acho que o fator mais importante disso tudo, Rods, o jeito de lidar com a não linearidade é o que a nossa avó já nos ensinava, os nossos pais, cara, ou quem cuidou da gente, educação, transparência, respeito. Eu estou roubando um pouco do que a Márcia falou um pouco antes também. Cara, é o tal do coletivo, é o peito aberto, né? O que aconteceu? Eu vou contar muito rapidamente a linha do tempo. A gente fez uma concorrência no ano passado, em maio ou junho, a gente estava no meio da pandemia. A gente apresentou a história da TV Colosso para Pet Love. Os caras amaram, mas a gente soube depois que não deu para a gente. Não rolou e tudo certo, não ganhamos, mas a gente soube que foi incrível, eles tiram o case, mas a empresa entendeu que nós não éramos o parceiro. Um cara chamado André Martins, que é o novo CMO da Pet Love, faz alguns meses, está lá, e todo o time, e obviamente toda a liderança, né, os líderes da companhia, os sócios e tal, decidiram que a agência que foi também não funcionou, né? Então eles resolveram voltar atrás e conversar com os parceiros que tinham falado naquela época. Conversaram com a gente, e o André Martins, que é o CMO, levou a Soco, porque ele era da Amaro e a Soco fazia projetos para ele lá. E a Soco foi para a Pet Love antes dessa nova decisão de uma agência e propôs essa história também da TV Colosso. Cara, é simples assim a história. E o que é foda nessa história para mim? Desculpa o palavrão, mas é muito foda. A postura da Pet Love, que olhou
e falou, cara, essas duas agências apresentaram uma ideia que é do cacete, porque duas agências apresentaram, cara, vamos juntar esses dois times, né? E quantos casos, Ian, Márcia, Rhodes, a gente sabe de que isso não acontece. A gente vive essa... Quanto que a gente sabe que isso não acontece, que acontece do jeito torto, e aí a pessoa fica com vergonha de, às vezes, falar a verdade, às vezes não é nem por mal, mas dá ruim no final. E alguém sai machucado. E, cara, a gente encontrou com a Soco, com o cliente, e a gente admira o trabalho da Soco, a gente gosta das pessoas da Soco, a gente tem uma relação bacana, aberta, transparente, de respeito, a gente sente que eles têm a mesma coisa, e foi do cacete. A gente botou um trabalho na rua de um jeito não linear, mas trabalhando muito linearmente, como se nós fôssemos uma agência só. Cada um mais focado numa disciplina, porque acho que isso é importante, é o cliente estabelecer com clareza o papel de cada um. A gente sempre conversa isso com os clientes, e, de novo, as pessoas não fazem por mal, mas às vezes põe o parceiro aqui, cada um vai tocar o seu. Não, quando você não deixa claro, sempre tem um engalfinhamento, né? É inevitável. Agora, quando o cliente bota clareza naquilo, fica todo mundo claro do seu papel, as coisas acontecem da melhor forma possível. Então, foi lindo de ver. E a gente está falando desse exemplo, mas a gente tem outros exemplos legais também na casa, são vários, de parcerias que a gente tem com outras agências, e trabalhando não linearmente, mas quando você está funcionando em sintonia, com clareza de papéis, o que aconteceu? Na nossa perspectiva, o cliente colheu o melhor possível dessa relação, que é uma relação de dois parceiros, e eles têm outros também que estão trabalhando com a gente. Mas nós dois parceiros éramos os parceiros que tiveram a mesma ideia. Do cacete, acontece. Isso acontece em vários ramos, não é só no nosso, né? Então, eu acho que, no fundo, para a gente conseguir operar na não linearidade, é o diálogo aberto, né, obviamente, os melhores talentos, obviamente, uma série de aspectos default, mas a coisa humana, né, a química humana, a abertura, o escutar, o trocar, o argumentar, o respeito. Sei lá, estou parecendo meu pai e minha mãe falando aqui, mas eu acho que, no fundo, é isso. É isso que vai mudar esse jogo, porque a velocidade é tão alta, Rhodes, é tão alta, que de um dia para o outro uma ideia morre porque alguma coisa deixa de ser relevante, né? Todos nós passamos por isso. Uma ideia deixa de fazer sentido porque aquele lugar ali não passou. Antigamente você guardava uma ideia na gaveta, hoje em dia guardar ideias na gaveta para usar lá na frente muitas vezes não dá certo, porque aquela ideia deixa de ser, ela se torna obsoleta muito rapidamente, né? Então, eu acho que, né, tentando responder também a sua pergunta, a segunda parte, que é a história de como é que a gente vai funcionar, eu amarro nessa. Se a gente estiver conectado, trocando, diálogo aberto, não é fácil fazer isso, tá? Eu estava falando para vocês, a gente está o tempo todo se chicoteando como sócios da empresa e dando uma orientação para as nossas lideranças, cara, a gente precisa trocar mais, a gente precisa ter o diálogo, porque na tela a gente esquece, né? Você esquece de fazer, você está tão ocupado, tem tanta coisa rolando durante o dia que você esquece de fazer essa troca que você fazia no ambiente de trabalho com informalidade. Hoje, o acaso está transformado em agendamento, né? A gente precisa agendar o acaso, a gente precisa agendar trocas. Então, eu acho que a gente vai para esse universo, para esse mundo novo, com um puta desafio, Rodolfo, de verdade. Vai ser muito difícil, não vai ser fácil, mas eu acho que todo mundo vai conseguir fazer, com dificuldades, com barreiras, com desafios e tal, mas acho que a gente vai conseguir se adequar a isso e vai aprender ao longo da jornada, como a gente fez nessa pandemia. Tem ferramentas, a gente está fazendo agora uma pesquisa na agência. O que você prefere? Usar o WhatsApp para trabalho pessoal ou usar o WhatsApp para pessoal e o Gtalks ou o Slack para fazer toda a operação de trabalho? A gente está começando a abrir uma discussão mais democrática também, falando, o que vai funcionar mais para você? Será que essa eleição vai dar certo? Eu não sei, mas a gente vai tentar chegar lá através disso. Então, a gente também está impondo outros mecanismos, mas no fundo vai ser, quanto maior o diálogo, maior a abertura, maior a troca, maior o entendimento se a pessoa está engajada naquilo ou não, é que a gente vai conseguir fazer esse modelo funcionar. Mas não vai ser fácil.
E você falou de tela, foi a primeira coisa que a gente pensou, diretores de arte, como é que a gente vai fazer? Vai ter 2 computadores, o cara vai levar a tela e volta 15 dias e vai. Então, nós estamos pensando isso, nós vamos começar de um jeito talvez capenga em janeiro, né, que ainda não inclui essa parte, e depois a gente vai avançar para um outro, mas é isso, é o diálogo constante e é a avaliação constante do que a gente está fazendo. Tem uma coisa que você falou, me lembrou de uma frase aqui que eu sempre falo para todo mundo, que o trabalho gera legado, e muitas vezes a gente circunscreve toda a nossa história no legado do trabalho, mas as pessoas geram lembranças. O que vocês viveram nesse case de Pet Love, o que vocês fizeram, né, nesse episódio, mas sobretudo nos outros que você também comentou, é o que no final das contas a gente vai levar para a vida, né? Então, focar no legado é importante, né? O trabalho gera legado, mas as pessoas geram lembranças. Eu vou precisar dar uma corrida aqui, a gente tem só mais 5 minutos antes que alguém apareça aí e nos desconecte. Então, queria passar a palavra aqui para a Márcia, ver se você pode continuar aqui também, o Ian, e a gente vai ter que, infelizmente, ser um pouco mais... Eu já abro quase me despedindo, na verdade, assim, eu deixo o finalzinho para o Ian, acho que o Vini falou bem, eu acho que a gente vai aprender muita coisa. Eu tendo a concordar que de alguma forma, essa integração e esse olhar de coletividade a gente vai precisar cada vez mais ter. E eu acho que se a gente tiver empatia e coragem em entender que nada é nosso e o que a gente está fazendo é um legado para as marcas e, quem sabe, para a nossa sociedade e para o mundo, tá tudo bem, né? Um pouco menos de ego e um pouco mais de troca, e tá tudo certo. E acho que o Vini colocou um ponto muito importante sobre a liderança, né, da marca, para deixar muito claro né, até onde um vai, até onde o outro vai. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais isso acontecendo. Quanto mais tecnologia avançada, daqui a pouco a gente está falando de voz, a gente vai precisar de mais parceiros e por aí vai. Então, acho que isso já é uma máxima que a gente vai fazer cada vez mais. Sobre retorno, eu vou dizer para vocês, assim, eu como achava que a gente voltaria 3 meses depois do dia que a gente saiu, eu já tenho uns 8.000 planos feitos, se alguém quiser, tem um monte que já foi pro lixo, eu posso mandar, jogo fora, semana sim, semana também, porque logo abril eu achava que a gente ia voltar, então eu já tinha um plano. Abril logo de 2020. Eu vou dizer Otimismo, vocês, assim, né? O otimismo a gente vê por aqui. Imagina, é sem noção mesmo. Mas, enfim, ou sem noção ou muita vontade mesmo de voltar, porque eu confesso que eu tô. Mas o que eu posso dizer, assim, a gente vai ter um custo bem significativo, né? A gente já está numa fase de preparar a agência de reforma, porque passa desde mudança de filtro EPA de ar-condicionado, coisas que a gente nunca pensou que a gente fosse lidar com a frequência maior, passa por um excesso de limpeza dos nossos dispositivos que a gente tem que deixar liberado nas mesas, e passa, sim, por duplicar a cadeira efetivamente para sempre, não é uma duplicada que, por enquanto, a gente só emprestou. Agora é duplicar, comprar cadeira, transformar a agência inteira em notebook, exceto as posições que não podem, né, criação, ilha de edição, e aí é duplicar a máquina. Então, se a gente pensa num modelo híbrido de verdade, é um investimento gigante e que a gente tem que considerar. Não tem outra alternativa, porque, bem como o Vini falou, a gente pode voltar beta, a gente pode ir aprendendo, mas no final a gente não vai ter muito o que fazer, porque a gente vai dar cadeira, a gente vai dar todo o material que vai estar na casa das pessoas, não dá para elas levarem e trazerem todos os dias. Então, tem um trabalho gigante. No mais, queria mega agradecer vocês pelo convite e passar a palavra para o Ian, que acho que a gente deve ter tipo 3 minutos, falei ia falar pouco, falei que é maluca. Vai lá, Ian. Acho que você falou muito bem, Márcia, mas compartilhando aqui também muito rápido, acho que a pandemia fez com que a gente tivesse ou tenha que olhar a realidade, quando digo a realidade brasileira, acho que mais do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que essa pandemia acho que só escancarou isso e o quanto é que a gente tem que se adaptar, acho, como cidadãos, como empresários, como representantes de marcas, como lidar com isso. Porque acho que uma coisa, eu acho que principalmente para a gente como que trabalha com a publicidade, né, acho que a gente está na publicidade tem um péssimo hábito de se basear em muita referência gringa
E eu acho que, mais do que tudo, essas referências gringas, quando elas caem e tentam se relacionar minimamente com a realidade que a gente tem hoje, elas fracassam miseravelmente, né? Acho que lá fora fala-se muito nessa coisa as pessoas largando seus empregos para fazer coisas, para empreender, enquanto aqui o Uber tem que os motoristas de Uber não conseguem nem completar uma corrida, né? Porque não tem dinheiro, o dinheiro da gasolina faz com que a corrida não compense. Então, acho que o que a gente está vivendo agora é como a gente consegue criar e trabalhar para além do que os relatórios de tendência gringos nos dizem, porque aparentemente isso não funciona mais. É isso. Uau! Que reflexão aqui para a gente. E o Ramon deve estar querendo matar, né, a gente aqui, mas essa reflexão que o Ian trouxe para a gente, eu queria fazer um último comentário aqui, que é o seguinte: o Brasil teve a pior década da história econômica, desde sempre, desde quando começou a ser olhado, né, sociais e por aí, entre 2011 e 2020. E para quem cresceu como eu, né, escutando que a gente tinha tido a década perdida nos anos 80, né, final lá da mudança muito grande no país naquele momento, a gente conseguiu uma década pior, né? E aí eu acho que a gente tem a responsabilidade, e aí quando eu falo da gente, não é da gente aqui, das pessoas que estão na posição que a gente está falando dessa geração como um todo, né? Uns que tiveram alguns privilégios a mais do que outros, mas acho que a gente, como geração, tem um desafio enorme para essa década que começa agora e que começou em 2021, que é, cara, vamos trabalhar para construir a melhor década do Brasil desde nunca. Essa é a nossa responsabilidade, e conseguir impactar o país em todas as esferas possíveis, né? E fazer com que o nosso trabalho aqui, dentro do nosso ecossistema, que realmente ele crie valor para as pessoas, que ele crie valor para as empresas, mas que, sobretudo, que a gente consiga, em 2030, terminar e fechar a década e falar assim, caramba, fizemos a melhor década do Brasil desde sempre. Acho que essa é a provocação que eu deixo aqui, mais do que fazer até uma gestão em tempos não lineares, é como que você, que está aqui, cara, sentado hoje na cadeira de assistente, de coordenador, de gerente, de diretor, de sócio de empresa, mas como que essa geração pode se juntar e efetivamente construir uma década diferente para o nosso país? Porque no final das contas, cara, é esse o impacto que a gente pode ter na vida e na sociedade. Então, assim, um super agradecimento a todos vocês pelo tempo. A gente realmente, o melhor que a gente pode entregar para as pessoas é o nosso tempo, porque o tempo que a gente vive, ele não volta, né? E esse tempo aqui acho que foi precioso para todo mundo, com opiniões super claras aqui, com opiniões contundentes em relação ao momento que a gente está vivendo. Muita gratidão a vocês, obrigado, Ramon, obrigado, turma do Instituto Mestre GP. Aproveitem o dia, amanhã, e até o ano que vem. Até, um abraço. Pessoal.